É insano como a mídia tradicional quer te fazer acreditar que essa briga do Elon Musk com o Lula é sobre o Lula querer proteger a soberania nacional. É aquela máxima mesmo, ele é um bilionário, um menino mimado, tá usando o Twitter como um brinquedinho dele. O Brasil não pode admitir que um multibilionário mimado, protofascista contemporâneo, tente transformar o nosso país num playground para as diversões deles. Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Quando, na verdade, a situação é muito mais obscura do que você imagina. Eu não sei se você já reparou que o presidente brasileiro parece que tá obcecado pelo bilionário Elon Musk. Ele já chamou o cara de babaca em entrevista, já deu várias indiretinhas e agora essa briga ficou muito mais clara e você vai entender o porquê. E o que eu vou revelar nesse vídeo vai deixar bem claro para quem consegue pensar o motivo verdadeiro dessa briga entre Lula e Elon Musk e por que o Brasil pode se lascar muito devido a essa briga. Mas lembra, se você é um esquerdista fanático, já sai desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui você não vai gostar. Agora, se você não é um esquerdista fanático e pensa com a sua cabeça, lembra de se inscrever nesse canal para você continuar recebendo conteúdos como esse. Tem muita gente que acredita que o Lula não gosta do Elon Musk porque a esquerda odeia bilionários. E aí é uma mentira absurda, porque a esquerda não gosta de bilionários que não são esquerdistas. Mas bilionários e esquerdistas, aí meus amigos, a esquerda ama. Você já deve ter ouvido falar do George Soros, que é um bilionário reconhecido por financiar diversos projetos da esquerda mundial. Até o Felipe Neto tem uma empresa que é financiada pelo Instituto do George Soros. Ou você também pode pensar nos irmãos Batistas, sabe a JBS, que deu aquela treta na Lava Jato, são bilionários. E olha, eles estão sempre muito próximo do governo Lula. Então, Felipe, será que essa briga com o Elon Musk é porque o Lula quer defender o Alexandre de Moraes? Meu amigo, até pouco tempo atrás, o PT odiava o Alexandre de Moraes, via ele como golpista, porque quem indicou o Alexandre de Moraes foi o Temer, que na cabeça do esquerdista é um golpista. Então não, essa briga com o Elon Musk não tem nada a ver nem com odiar bilionários, nem para tentar defender o Alexandre de Moraes, que hoje sim, eles estão do mesmo lado, mas a gente sabe que isso não era assim antes. A gente tem que olhar para uma situação muito mais obscura que tem a ver com ideologia. Você já deve ter escutado falar do Foro de São Paulo, que antes a mídia tratava isso como teoria da conspiração. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver no regime democrático ou não quer viver no regime democrático. Que nem existe esse tal Foro de São Paulo, que é uma mentira, mas hoje a gente tem certeza que o Foro de São Paulo existe porque os próprios participantes deixam claro isso. E o que é o Foro de São Paulo? Basicamente, é um grupo que quer dominar a América Latina com ideias de esquerda, socialismo, comunismo. E quem que faz parte desse maravilhoso Foro de São Paulo? Só gente boa. Maduro da Venezuela, conhece? Cuba, uma grande democracia. O próprio Brasil e o PT, obviamente, foi um dos fundadores. Então, essas ideias do Foro de São Paulo são ideias de esquerdas as mais pesadas que você possa imaginar. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. E eles têm um vínculo muito próximo com quem? Com China, Partido Comunista Chinês, e até com a Rússia. E aqui é algo extremamente ideológico. E a briga começa a se desenhar agora, quando você olha pelo que tá aparecendo aqui agora, que é o rival do Foro do São Paulo, que vem crescendo há um tempo. Quem são eles? A CEPAC. Não sei se você já ouviu falar da CEPAC, que é também uma organização conservadora que já existe há um bom tempo. Só que começou a ganhar mais força nos últimos meses, ou nos últimos anos, quando uma pessoa colocou o seu rosto como cara. Quem é essa pessoa? Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e que agora tá concorrendo à presidência. E aí, meu amigo, virou o Foro de São Paulo, que é aquela ideia socialista, comunista e tudo mais, contra o CEPAC, que é a ideia conservadora. E além do Trump, começou a vir mais gente. O peso foi aumentando. Bolsonaro no Brasil, Tarcísio também do Brasil, Javier Milei foi um dos que participaram do evento. Sabe aquele monstro? Esse daí eu falo que é um monstro, que eu já até fiz vídeo dele aqui. Nayib Bukele de El Salvador também faz parte da CEPAC. Então é um grupo que vem se diferenciando, trazendo ideias conservadoras, pró-liberdade econômica, brigando de frente com o Foro de São Paulo. E aí você vê
Obviamente, uma guerra ideológica. Aí você deve estar pensando, tá, Felipe, mas o que o Elon Musk tem a ver com isso? Calma que você ainda vai ver o tamanho da encrenca. Vamos voltar um pouquinho. Eu disse que o CPAC começou a ganhar mais moral quando o Trump colocou o rosto dele lá. E aí, meu amigo, você deve saber que o Trump, ele é amigo pessoal do Bolsonaro. E ele já xingou diretamente o Lula. Então a treta começa a se desenrolar aqui. Porque existe uma ligação muito forte entre Bolsonaro, que é o inimigo do Lula aqui no Brasil, com o Trump, que é o ex-presidente de lá. E quando teve a eleição lá fora, do Trump com o Biden, o Bolsonaro declarou apoio abertamente a Trump. Só que o Trump perdeu. E aí depois veio a eleição do Brasil e o Trump declarou apoio ao Bolsonaro, que também perdeu aqui no Brasil. E aí, meu amigo, foi criando uma rusga, foi piorando cada vez mais. E o Biden se aproximou do Lula, só que ele foi muito, mas muito juvenil. Porque o Lula, logo que assumiu, ele foi fazer o quê? Ele foi na China falar mal dos Estados Unidos, falar mal do dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Então o Lula deixou bem claro que ele estava do lado da China, do Partido Comunista Chinês, e não queria tanta conversa assim com os Estados Unidos, mesmo com Biden de braços abertos para ele. Lula disse que quer aumentar ainda mais as relações com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, e cutucou de forma indireta os Estados Unidos. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. E é aqui, meus amigos, que entra o tal do bilionário Elon Musk. Porque ele não era muito de se envolver em política. Até porque ele é um empresário. E o empresário, quando toma partido, acaba sofrendo algumas repressões. A gente sabe muito bem disso. Porém, isso mudou quando ele comprou o Twitter. E segundo o próprio Elon Musk, ele descobriu uma cena criminosa. E você talvez não saiba do que eu tô falando, porque a mídia se esforçou demais para abafar isso. Mas quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele lançou o Twitter Files. O que era isso? Ele mostrou que o governo dos Estados Unidos, liderado pelo Partido Democrata do Biden, usou muito, mas muita censura no Twitter, e ele revelou que essa censura também aconteceu em outras redes, como o Facebook, o próprio YouTube. E aí, meu amigo, ele começou a pegar ódio do Partido Democrata. E aí, o que aconteceu? Não sei. Ele começou a ser provocado por deputados brasileiros para que ele pudesse ver se isso aconteceu aqui no Brasil. Se as redes sociais tiveram algum tipo de influência nas eleições e tudo mais aqui do Brasil. E o pior é que ele começou a olhar e lançou o Twitter Files Brasil, mostrando várias informações muito esquisitas que aconteceram aqui no Brasil. E aí foi se criando um ódio do bilionário contra políticos que querem censurar as redes sociais. E aí eu te pergunto, meu caro amigo, quem é o político que desde antes de entrar no poder fala que precisa regular as redes sociais, queria a PL das fake news, que na verdade era a PL da censura? Acho que você sabe de quem que eu tô falando, né? É claro. Luiz Inácio Lula da Silva. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Nós vamos ter que regulamentar as redes sociais. Nós vamos ter que regulamentar a internet. Para você ter uma ideia, a censura foi tão grande no Twitter que o próprio perfil do Trump foi excluído e só voltou quando o Elon Musk comprou a rede social. E aí, quando ele parou para prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil e viu toda essa situação do Alexandre de Moraes, ele ficou revoltado. Não só revoltado, como ele começou a chamar o Alexandre de Moraes de ditador, de traidor. Começou a dizer que o Alexandre de Moraes tinha que ser impeachmentado e disse que o Alexandre de Moraes estava quebrando as regras do próprio Brasil. E aí, meus amigos, o Elon Musk virou o quê? Extrema-direita, fascista e tudo que há de ruim, que é o que acontece quando você vira contra o lado da esquerda. Ele virou aquele bilionário do mal. Só que o ministro Alexandre de Moraes comprou a briga com ele e você viu o que aconteceu. O X foi banido, a Starlink teve suas contas bloqueadas e até hoje, quando eu gravo esse vídeo, que é no dia 26/9, o X ainda não voltou. E no meio dessa briga toda, o Elon Musk, ele se voltou pro Lula, chegando a dizer que o Lula é cachorrinho do Alexandre de Moraes, que quem mandava no país era o próprio Alexandre de Moraes. Mas aí você fala, Felipe, agora eu entendi por que o Lula odeia tanto o bilionário. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Porque o Lula quer controlar as redes sociais, enquanto o Elon Musk, ele quer colocar o Twitter como a rede da liberdade. Ele já falou isso várias vezes. E tem muita gente que fala que o Elon Musk quer colocar a rede da liberdade, mas não briga com a China. Meu amigo, a China não fala pra ninguém que ela é uma democracia. Enquanto o Brasil fala pro mundo inteiro que é uma democracia. Mesmo apoiando Venezuela, apoiando Irã, Arábia Saudita, Rússia. Mas isso daí é história pra uma outra conversa. Mas, e o brasileiro? Esse sim é que se lasca. É verdade. Você deve saber que o Brasil é reconhecido
por ser atrasado tecnologicamente, certo? Porém, meu amigo, a gente está falando aqui de uma briga do governo brasileiro com um bilionário que está diretamente envolvido em tecnologia. O Elon Musk é o cara dos carros elétricos. No Brasil não tem Tesla. O Elon Musk é o cara que consegue levar a internet pro meio do nada, lá na Amazônia, lá no meio do mar. Conseguia, né? Até o pessoal da Starlink começar a ser banido. Vai que logo logo os caras derrubam a Starlink aqui no Brasil. Mas a gente tá falando de internet que chega em qualquer lugar, carros elétricos, a gente tá falando de investimentos no país. Hoje, quando a gente compara a parte espacial, quem quer referência e tem os maiores contratos com o governo dos Estados Unidos? Elon Musk. E aí, tem muita gente que fala que o Elon Musk é só um bilionário mimadinho, de extrema direita e tudo mais. Se você olha a mídia, a Globo e tudo mais, eles tratam o Elon Musk como se fosse um cara do mal. Só que o Elon Musk é um dos empresários mais influentes do planeta. E ele resolveu trazer essa influência para perto do CPAC. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Então o Elon Musk ele se encontrou mais de uma vez com Javier Milei, porque o objetivo dele é atrair investimentos para a Argentina. O Elon Musk ele busca fortalecer Javier Milei na Argentina, e esse era um dinheiro que poderia entrar para o governo brasileiro. Porque antes de toda essa briga, o Elon Musk no governo Bolsonaro veio até o Brasil, fechou um acordo de liberar Starlink para locais muito pobres aqui no Brasil e estava dando certo até essa guerra começar. Então o brasileiro ele perde a chance de receber investimentos bilionários, perde a chance de receber investimentos tecnológicos. Lembrando que o Elon Musk ele tem empresa de inteligência artificial e várias outras que eu já citei aqui. Então não é só um bilionário, mas um bilionário que move o mercado de tecnologia, onde o Brasil poderia participar. Só que com esse tipo de guerra, já tem outros investidores dizendo que com tudo que está acontecendo no Brasil, não faz sentido colocar o dinheiro lá. Então para onde que faz sentido colocar? Na Venezuela? Obviamente que não. Na Argentina, em El Salvador, e o próprio Elon Musk se encontrou com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, na fábrica da Tesla para falar sobre investimentos, tecnologia, inteligência artificial. Então o Brasil poderia estar atraindo isso. E tem um porém, e esse porém é muito grande. O Brasil já se colocou ao lado da China. Porém, o Trump não é um cara muito pró-China, muito pelo contrário. Quando ele era presidente, ele brigava de frente com a China. E agora, meu amigo, eleições dos Estados Unidos. Caso Trump vença essas eleições, ele já deixou claro que quem vai trabalhar junto com ele no governo é Elon Musk. O próprio Elon Musk disse que com tudo que está acontecendo com o Lula, com o Alexandre de Moraes, o Brasil pode ser sancionado. E o Lula, meus amigos, ele fica revoltado quando o Elon Musk aponta esse tipo de coisa e acusa o governo brasileiro de querer censurar os opositores políticos, as pessoas e tudo mais aqui no Brasil. Então essa guerra tá longe de finalizar, porque a gente tem eleição lá fora, a gente tem o próprio Elon Musk participando do governo e a gente tem o brasileiro podendo se lascar. Ou você acha que o dólar a 5 e pouco aqui é normal, sem pandemia, sem porra nenhuma? Por que o dólar tá tão alto? Tá faltando investimento estrangeiro aqui no Brasil. E com tudo que tá acontecendo, a situação pode piorar ainda mais. O dólar era para estar muito abaixo. O Brasil tem a oportunidade de ter uma das melhores economias no atual cenário. Mas eu até estava lendo uma notícia que a Bolsa Argentina, falando da Argentina, que foi destruída pela esquerda nos últimos anos, subiu 40 vezes mais do que a Bolsa brasileira. Faz sentido isso? A moeda brasileira, que tá com a economia voando, segundo os nossos queridos governantes, conseguiu ficar abaixo da moeda argentina em vários cenários esse ano. Então, meus amigos, entenda que esse tipo de guerra entre um governo e investidores, ela não é positiva pro seu povo. Muito pelo contrário. Mas enfim, me diz aí, você, ouvindo tudo isso daí, tá do lado do Elon Musk ou você acredita que o Lula, o famoso herói da soberania nacional, tá certo em brigar com o bilionário? Mais uma vez eu agradeço e lembra, deixa um like, se inscreve nesse perfil para você avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!